O hacker Walter Delgatti Neto, conhecido como o hacker da Vaza Jato, foi preso hoje em uma operação da Polícia Federal que apura a suposta invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos contra a deputada federal pelo PL de São Paulo, Carla Zambelli. O repórter David Tarso acompanha essa operação. David, como a investigação chegou até a deputada? Seja bem-vindo. Boa tarde a você. Oi, Piotr, muito boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham a gente pela programação da Jovem Pan nas mais diferentes plataformas. Exatamente, antes de falar sobre a relação dele com Carla Zambelli, eu vou explicar quem é Walter Delgatti Neto. Ele foi preso pela primeira vez em 2015 porque durante uma abordagem ele tentou se passar por um delegado da Polícia Federal. Ele então foi preso pelo crime de falsidade ideológica. Em 2017, ele voltou a ser preso pelos crimes de tráfico de drogas e de estelionato por falsificação de documentos. Em 2019 foi então conhecido o caso, como Vaza Jato, porque ele invadiu o sistema do Telegram, vazou conversas de autoridades ligadas à Operação Lava Jato e esse caso se tornou conhecido. Em 2020 ele teve uma relação mais próxima com a deputada federal Carla Zambelli, do PL aqui de São Paulo, e segundo o Walter, esse hacker de Araraquara, como ele é conhecido, ele teve uma relação mais próxima com ela, chegou a ser apresentado para o então presidente Jair Bolsonaro e ele começou a ter uma proximidade com o pessoal ali do PL e também com as pessoas ligadas ao Jair Bolsonaro. Em 2019, então, houve essa operação, esse vazamento de informações por parte dele, mas em 2020 foi que ele conheceu, segundo ele. Em janeiro deste ano, ele voltou a figurar, voltou à mira da Polícia Federal justamente porque ele invadiu o sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para expedir um mandato falso de prisão do então ministro Alexandre de Moraes. De acordo com o hacker, esse pedido, esse documento, ele foi redigido por Carla Zambelli. Por isso que essa operação está sendo realizada. Em junho, então, ele voltou a ser preso. Em julho, foi solto, conhecido também no mês passado, por descumprir algumas medidas. Ele voltou a ser preso, depois foi solto de novo. E agora, neste dia 2, nesta terça-feira, voltou a ser preso nessa operação. De acordo com as investigações da Polícia Federal, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão e esse de prisão envolvendo o hacker, ele que foi preso na cidade de Araraquara, onde reside. Segundo as investigações também, elas revelaram que Pix de assessores de Carla Zambelli foram feitos a ele na ordem que totalizaram R$13.500. Segundo o hacker, ele também administrava as redes sociais e o site da deputada federal. A gente segue acompanhando essa operação e todos os desdobramentos desse caso. Piotr, eu volto com você. Muito obrigado, David. Aliás, a gente vai falar um pouco mais sobre o assunto. Nós estamos com o André Anelli lá em Brasília. O André tem mais informações porque a deputada federal foi questionada sobre esse assunto, a Carla Zambelli. André, seja bem-vindo. Boa tarde. Oi, Piotr, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Prós e Contras aqui na Jovem Pan. Aqui na capital, Carla Zambelli foi alvo de mandados de busca e apreensão nos endereços ligados a ela. O gabinete aqui na Câmara dos Deputados e o apartamento na Asa Sul, que é uma região central aqui de Brasília. A Polícia Federal investiga supostos pagamentos feitos por assessores da deputada ao hacker Walter Delgatti Neto. A suspeita é de que ele tenha sido contratado para invadir as urnas eletrônicas e hackear as contas do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Como o hacker não conseguiu cumprir essas supostas missões, as invasões ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e do Banco Nacional de Mandados de Prisão seriam uma espécie de compensação à deputada. Isso tudo de acordo com a polícia. E ainda em relação a informações passadas pela Polícia Federal, esses crimes ocorreram entre 4 e 6 de janeiro e resultaram em 11 alvarás de soltura expedidos irregularmente, além de um mandado de prisão contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Em entrevista coletiva aqui na Câmara, Piotr, como você destacou agora há pouco, Carla Zambelli negou as acusações e disse que o dinheiro pago a Walter Delgatti foi apenas para serviços nas redes sociais dela. Os pagamentos que houve foram sempre relacionados ao site, para ele fazer melhorias no site, fazer firewall no site e ligar as minhas redes sociais ao site, que ele próprio disse para vocês, todos jornalistas,
está na imprensa, é fácil achar, de que ele não conseguiu realizar essa tarefa, por isso os pagamentos não foram. Inclusive, eu deveria ter tido até a devolução, porque ele não conseguiu fazer. Mas eu não pedi a devolução porque ele realmente estava passando por momentos difíceis e, como você vê, são baixos valores, R$3.000. Não existe relação entre esse tipo de valor e o que se diz que eu tenha feito. Ainda nessa entrevista, Carla Zambelli disse que conheceu Walter Delgatti e que o levou até Jair Bolsonaro porque o hacker queria conhecer o presidente. A deputada deu detalhes de um suposto diálogo entre os dois, entre Bolsonaro e também Delgatti, que envolvia as urnas eletrônicas. Ele foi conhecer o presidente Bolsonaro porque disse ele que teria muitas informações sobre tecnologia. A conversa foi privada, mas a pergunta que o presidente fez foi se as urnas eram confiáveis. E ele respondeu que nenhum sistema tecnológico é confiável. A partir dali, não houve mais qualquer contato com o presidente Bolsonaro. E apesar de negar as suspeitas de que participou de um plano para invadir as urnas eletrônicas e também dizer que não teve envolvimento com as invasões aos sistemas do CNJ e do Banco Nacional de Mandados de Prisão, Carla Zambelli disse que vai colaborar com as investigações. Ela vai prestar depoimento na segunda-feira da semana que vem. A deputada também prometeu apresentar uma representação contra a Polícia Federal ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Carla Zambelli alega que o gabinete dela hoje foi alvo dos investigadores sem a presença de um representante da Polícia Legislativa e sem testemunhas. E aí toda essa polêmica envolvendo a Polícia Federal agrava ainda mais a situação do mandato de Carla Zambelli, que pode ser cassado. A deputada é alvo também da Comissão de Ética da Câmara por ter xingado o deputado federal Duarte Júnior durante uma audiência com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. O relator do caso, o deputado João Leão, votou para que o processo seja instaurado. Piotr. Muito obrigado, André. Vamos lá. Agora são 4h13. Deixa eu conversar com o Cláudio Dantas, trazer o Cláudio Dantas lá de Brasília para essa conversa aqui. O Dantas já está conosco? Temos o Dantas lá? Tá, o Dantas está conosco até para comentar esse assunto, porque são várias informações que o André nos trouxe aí, inclusive com depoimentos da própria deputada Carla Zambelli, e ela faz uma acusação também que é grave, em que pese a gravidade de todas as acusações que ela, na verdade, está recebendo. Também é uma acusação grave da qual ela faz, que o gabinete dela foi visitado, recebeu a presença da polícia lá nesse mandado de busca e apreensão, sem a presença da Polícia Legislativa. Ou seja, há uma série de coisas. Então é preciso decantar todas essas informações para saber o que de fato pode ter um sinal de levar ou não o mandato dela a ser cassado, enfim, e o que isso pode representar também da Polícia Federal chegar no gabinete de um deputado, como já ocorreu, a gente já viu outras coisas assim. Dantas já está conosco? Então vem lá. Oi, Dantas, seja bem-vindo, boa tarde a você. Eu estava mencionando aqui antes de chamar, porque são tantas informações, inclusive dessa questão dela ter xingado um outro parlamentar, esse caso está lá no Conselho de Ética, mas é preciso decantar para saber o que realmente é grave e o que é discussão de parlamentar. Agora, ela também termina com uma acusação que é preocupante. Segundo ela, a Polícia Federal fez busca e apreensão no gabinete dela sem a presença da Polícia Legislativa, tanto que ela diz que vai recorrer ao presidente da Casa, Arthur Lira. Muito bem, boa tarde, Piotr, boa tarde a toda a nossa audiência. Essa acusação da Carla Zambelli, naturalmente, precisa ser devidamente aí apurada, confirmada, mas me parece que o ministro Alexandre de Moraes tomou cuidado aí de autorizar a operação da Polícia Federal e a Polícia Federal também entrar em contato com a Polícia Legislativa, com o gabinete do presidente da Câmara. Tá? Essa é a informação que nós tínhamos aí de manhã. De qualquer maneira, Piotr, eu acho que o ponto central aí dessa história rocambolesca envolvendo a Zambelli é o fato de você ter uma deputada federal em pleno exercício do mandato indo recorrer aos serviços de um criminoso, confesso, conhecido, né? Alguém que antes de ser conhecido nacionalmente como o hacker da Vaza Jato, né? Aquele que violou o sigilo
telefônico de milhares, né, de centenas de autoridades, mais de 1.000 autoridades, entre juízes, procuradores, desembargadores, ministros de tribunais superiores, empresários, jornalistas, artistas. Muito antes desses crimes, o Delgatti já cometia crimes. Ele foi envolvido em mais de 20 casos de estelionato, né? O velho 171 atualizado aí pela tecnologia, dando golpe na praça contra brasileiros comuns. Então, na verdade, você tem uma deputada federal contratando os serviços, ela disse que contratou, ela admitiu que contratou os serviços desse criminoso, e isso é muito grave, Piotr. Então, eu estava conversando com diversos deputados hoje, agora no finalzinho da manhã, início da tarde, que estão já considerando a possibilidade de representá-la também em relação a esse tipo de relacionamento lá no Conselho de Ética. Essa história do Conselho de Ética de hoje, né, não tem nada a ver com o caso de agora, né, dessa operação que aconteceu, mas essa relação, essa investigação, ela, seja qual for o desdobramento dela, se a Polícia Federal confirmar ou não o envolvimento dela nas acusações que estão sendo feitas pelo Walter Delgatti, o que importa aí é o fato de você ter uma deputada recorrendo aos serviços de um criminoso. E isso me parece que é caso, sim, de Conselho de Ética com possível punição, seja aí uma advertência ou até a cassação do mandato parlamentar. Piotr. Agora, o Dantas, e não chama atenção também para que tipo de serviço, não bastasse tudo isso que você já disse, o serviço de linkar as redes sociais dela com o site dela, que é uma operação que, eu não sou exatamente um especialista em TI, mas conheço um monte de moleque que faz esse tipo de serviço, ou seja, não é exatamente um serviço de um engenheiro de computação, de um engenheiro de TI. E ela disse que ele nem conseguiu fazer, não sei se por problema de tempo ou se por incapacidade, que também não dá para dizer. Um hacker não teria, digamos, essa incapacidade técnica. Isso não piora ainda mais a situação dela? Sem dúvida nenhuma. A versão da Zambelli, ela é muito frágil, porque você tem, primeiro, pagamentos que foram feitos, né, R$13.500 que foram feitos ao Delgatti, ao Walter Delgatti, por meio de assessores. Então, você percebe que não é o gabinete que está pagando por um serviço contratado oficialmente, não. Está acontecendo uma terceirização aí do pagamento por esses supostos serviços. E como você bem disse, são serviços que qualquer pessoa com mínimo de capacidade técnica pode fazer. Isso você encontra aqui em Brasília mesmo, em qualquer esquina, embora Brasília não tenha esquinas. O fato é que chama atenção, fragiliza a versão dela, especialmente pelo fato de que a própria deputada levou o Delgatti ao então presidente da República, o Jair Bolsonaro, como se ele fosse um especialista, né? Alguém capaz de atestar sobre supostas vulnerabilidades nas urnas eletrônicas. Então, isso compromete a narrativa, isso fragiliza essa narrativa da Carla Zambelli. O fato é o seguinte, a Carla Zambelli sabia quem era o Walter Delgatti, sabia o criminoso com a ficha de antecedentes criminais que ele tem, e o criminoso que ele é, e os crimes que ele cometeu, e para além disso, o Walter Delgatti, ele virou um herói lá na esquerda, justamente entre petistas, lulistas, por ter ajudado, né, vamos dizer assim, a construir essa narrativa que destruiu a reputação da Lava Jato e acabou promovendo aí a anulação de diversas condenações, inclusive da condenação do próprio Lula. Então, fica muito difícil a Zambelli justificar esse movimento, né, de ir buscar o Walter Delgatti lá do outro lado do espectro político e trazer para debaixo aí da asa dela, justamente num ano eleitoral, Piotr. Tá. Bom, Dantas, deixa eu só concluir duas questões. Primeiramente, depois de todo esse trabalho do Delgatti lá em relação à Lava Jato, que a Justiça começou a reconhecer provas obtidas ilegalmente como prova, que ela se negava antes, o que também foi, digamos, uma mudança paradigmática no entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação a isso, né? Não sei se só porque era contra a Lava Jato, mas enfim, a Justiça não aceitava provas obtidas ilegalmente, como é o caso de um hackeamento.
mas a justiça também. E isso já mancha também essa questão. Agora, qual é o papel da Zambelli hoje dentro do PL? Porque depois daquele episódio, inclusive, que ela apontou uma arma dias antes, acho que foi na véspera da eleição, se eu não me engano, sábado, né? Do segundo turno e tudo mais. O próprio presidente parece que não a recebe mais. Qual é a relação dela dentro do PL e, claro, com o próprio Jair Bolsonaro? Olha, ela é vista realmente como um quadro problemático dentro do PL. O presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro se afastou da Carla Zambelli, a responsabiliza por esses eventos que você bem citou aí, pelo impacto negativo desses eventos, desse episódio aí da arma, né? Justamente na véspera eleitoral, ele avalia que isso o prejudicou nas urnas, e o PL também. Tanto é que a Zambelli tentou levar o Walter Delgatti para uma audiência lá com o presidente do PL, né, o Valdemar Costa Neto, tentando ali também emplacar algum tipo de serviço, a gente não sabe exatamente qual, mas o cacique do PL, que é uma figura com bastante experiência política, preferiu não promover esse encontro, não receber o Walter Delgatti. Então, de fato, olha, a Zambelli ela acabou construindo um histórico de polêmicas envolvendo a sua figura, o seu mandato parlamentar, e se tornou hoje um elemento, vamos dizer assim, aí de problema, né? Alguém que é realmente problemático. A gente aqui no bastidor político tem um termo para isso, né? A pessoa ali virou ali uma pessoa contaminada, radioativa, sim, né? Radioativa. O termo que se utiliza para mantê-la à distância. Então, um possível pedido, aí, uma possível representação no Conselho de Ética para a cassação do mandato de Zambelli, muito provavelmente não terá a resistência e nem, né, ela não terá o apoio, né, não terá nenhum tipo de solidariedade de integrantes do próprio partido. Cláudio Dantas, obrigado pela análise, hein? O Cláudio Dantas conversou conosco lá de Brasília.